Obviamente, não há nenhum barco no mundo que seja tão famoso, popular e conhecido como esse barco aqui. De 4.000 anos, está no Egito. O faraó Khufu, que mandou construir a pirâmide de Khufu, ele enterrou um barco próximo da pirâmide. Esse barco sobreviveu às condições do tempo tão bem que existem pesquisadores que dizem que ele ainda serve para navegar. Mas é claro que ele não é o primeiro barco que foi construído pela humanidade. O barco mais antigo preservado que nós temos, ele é datado de aproximadamente 8.000 anos e é essa canoa aqui. Tá, ele não é tão grande como o barco lá do Egito. Ele tem 2,9 metros de largura e 44 centímetros de espessura. E muito provavelmente ele foi construído só para uma pessoa atravessar rios ou regiões pantanosas. A datação feita nesse barco foi por carbono 14 e ela indica que essa canoa ela foi construída durante o período do Mesolítico. Está ali entre 8.040 anos antes de Cristo e 7.510 anos antes de Cristo. Veja só, esse barco ele é muito antigo. Ele vem antes dos europeus começarem a se sedentarizar, antes da agricultura, e ele foi descoberto nos Países Baixos, que está ali perto da vila de Pesce. Ele também é conhecido como Canoa de Pesce, na província de Drenthe, na Holanda, que é um país ali localizado na Europa Ocidental. Mas a relação da humanidade com o mar não começa por aí. Esses dois barcos, eles são grandes extraordinariedades. Por quê? Barcos, eles são feitos de fibras ou madeira ou peles. E esses são os primeiros vestígios que vão se desaparecer na formação de um sítio arqueológico. Então esses barcos, eles sobreviveram à prova do tempo e eles são tipo uma exceção. Então quer dizer que existem barcos mais antigos? Como vocês sabem? Você deve estar me perguntando. Bom, a gente pode começar falando sobre os barcos que existem na arte. A gente tem uma pintura rupestre de 3.000 anos na Suíça e ela claramente mostra pessoas utilizando um barco. A gente também tem vasos cerâmicos de 6.000 anos no Egito que mostram barcos, mas provavelmente a evidência mais antiga de barcos na arte está em Gobustan, que é uma região no Azerbaijão. O Azerbaijão ele é um país que está localizado na região de Cáucaso, no cruzamento da Europa Ocidental e da Ásia Ocidental. É inclusive um local onde a gente tem várias galerias de arte pré-histórica com inúmeros grafismos rupestres que vão estar datados aí entre 5.000 e 2.000 anos atrás. Mas, se as pinturas mais antigas que representam barcos têm 10.000 anos, como que você me explica a existência de pessoas em ilhas muito antes disso? Vamos falar então um pouco sobre as ilhas. A mais antiga evidência que a gente tem de Homo sapiens indo para ilhas está na Austrália. A Austrália, mesmo na época do gelo, ainda era uma ilha. O que significa? Que não se formou uma passagem de gelo, como por exemplo vai ser o que acontece no Estreito de Bering. E na Austrália foram encontrados cerca de 11.000 artefatos arqueológicos de várias épocas diferentes. E os mais antigos, eles vão ter uma idade estimada de 47.000 anos. O que mostra que a probabilidade que essas pessoas tenham chegado na ilha vai ser anterior a 47.000 anos. Que os pesquisadores estão dizendo aí que a chegada ali vai ser por volta de 67.000 anos atrás. Isso significa que os primeiros humanos que vão sair da África, eles já possuíam habilidades para produzir barcos e navegar em mares abertos. Como a gente está falando de navegação, a gente não pode esquecer também das datas que a gente tem no Brasil, que são anteriores à passagem que se cria em Bering, ali na Era Glacial. A única explicação para essas datas mais antigas do que 13.000 anos, que é quando se cria aquele corredor de gelo que faz com que a passagem possa ser feita andando, né, seria via navegação. E a pergunta então é, essa navegação ela vai ser via Pacífico ou via Atlântico? Ou vai ser uma navegação por duas rotas?
Para falar disso, a gente pode ir lá para a Polinésia e discutir um pouco sobre como os desbravadores polinésios navegavam pelo Oceano Pacífico. Imagina só, algum grupo velejando uma canoa para o Havaí no meio do Pacífico. Essa área aqui é uma área que vai ter mais de 160 milhões quadrados de água. E por milhares de anos, os polinésios vão navegar por essas águas sem a ajuda de dispositivos modernos que a gente tem atualmente. Eles vão usar para suas navegações o Sol, a Lua, as estrelas, as correntes oceânicas e as nuvens como guia. Veja só, as navegações na Polinésia, elas vão começar quando as pessoas saem da Ásia e navegam e colonizam ilhas do Pacífico, por volta aí de 1500 anos antes de Cristo. Eles vão fazer os Akuala, que são como se fossem canoas duplas que vão ter velas gigantes que vão ser conduzidas por um grande remo. Os polinésios, eles ocupam uma grande parte do Pacífico. Veja só, a gente está falando aqui de humanos como nós. O que será que fez com que eles continuassem explorando? Que eles continuassem indo atrás de novas oportunidades? Olha que curioso. Ali em Creta, a gente tem um instrumento de pedra que foi datado de 110 mil anos atrás. E nessa época tinha uma espécie na Europa que poderia ter feito essas ferramentas, os Neandertais. A inteligência dos Neandertais, ela é muito debatida. Qual a capacidade cognitiva deles? Eles falavam. Nos últimos anos, a gente tem várias evidências de que os Neandertais também produziram barcos. Não só para chegar em Creta. Tem pesquisadores que vão falar que eles também construíram barcos para chegar à Espanha, como alguns sítios que tem ali na Ibéria. E que seja possível que eles até tenham navegado o Mediterrâneo. O que vai mostrar o quão inteligentes os Neandertais eram. Só que a gente não precisa ir tão longe assim para falar de navegação. No Brasil, nós vamos ter ótimos navegadores, como os sambaqueiros, que são aqueles povos pré-históricos que habitavam a região costeira do Brasil durante o período pré-colonial, entre aproximadamente 5.000 e 1.000 anos antes de Cristo. Eles são conhecidos principalmente por suas atividades de pesca, coleta e por construírem esses amontoados de conchas. Alguns estudos sugerem que os sambaqueiros podem ter utilizado canoas pequenas ou pequenas embarcações para navegar em áreas costeiras e estuárias. Então, o que você pensa? As teorias de chegada no Brasil via navegação são tão loucas assim? Me conta aqui nos comentários. E muito obrigada por assistir esse vídeo.